É fato que nós, seres humanos, somos educados de forma errada desde a primeira infância. Concepções erradas que os pais ensinam, noções demasiadamente dogmáticas ou libertinas, depende do estilo dos pais, né? Pais que bitolam os filhos ou deixam a corda frouxa demais. Além disso, somos conduzidos de forma errada desde criança pelas noções das diferentes mídias, a televisão, as novelas, os filmes, os dogmas religiosos, ou a depravação comportamental, por outro lado, as ideologias políticas, as ideologias econômicas, a espiritualidade bagaceira, o consumismo, os modismos, o materialismo no mercado de trabalho, essa coisa que é preciso ser bem sucedido a qualquer preço, a qualquer custo, passando por cima dos outros. Então, inúmeras coisas são introjetadas na mente humana desde a primeira infância. A criança já vai absorvendo tudo isso. Depois, na adolescência, começam as primeiras cobranças dos pais que querem o sucesso dos filhos, já querem predeterminar o seu futuro. E assim, no começo da vida adulta, a maior parte dos seres humanos já se encontra engessada, amarrada, acorrentada, submergida neste mundo materialista. E todo mundo passa por isso. Eu passei por isso. A partir dos 13 anos de idade, quando eu senti os primeiros lampejos do Espírito dentro de mim, iniciei uma verdadeira batalha contra todas as influências externas que buscavam me moldar. Mas eu fui me desenvolvendo, fui me conhecendo, fui me impondo a tudo isso para poder ser o que sou. E se hoje sou o que sou, é porque comecei esta caminhada aos 13 anos de idade. E não me deixei vergar pelas influências externas, por mais que elas buscassem me vergar, me engessar e me condicionar. Então, não podemos inventar desculpas para o nosso falhar espiritual, para o nosso falhar. Inúmeras pessoas gostam de inventar desculpas nesse sentido, dizendo: mas o mundo condiciona as pessoas de uma determinada forma, por isso elas não conseguem acordar, elas não conseguem despertar. Ora, é uma questão de compromisso consigo mesmo, de responsabilidade para consigo mesmo. Ou o ser humano coloca a sua intuição em primeiro lugar e trilha o seu caminho contra tudo e contra todos, se for necessário, para salvaguardar a sua individualidade? Ou do contrário, o indivíduo ele submerge, ele afunda, ele se afoga neste mar de lama, deste mundo materialista, onde contam apenas as aparências. Então, sempre tem aquelas pessoas que vêm com essas desculpas. Mas como cuidar do lado espiritual? Somos formatados, somos condicionados a cuidar apenas do lado material, dos bens materiais, então não temos culpa, somos vítimas. Não, temos culpa sim. Se falhamos é porque fomos fracos. Para mim, esse é o pior tipo de gente, esse tipo de gente que fica inventando desculpas para tudo, para poder camuflar a sua fraqueza, a sua preguiça espiritual. É fato que espiritualmente a vida é difícil para todo mundo. A vida é difícil para todo mundo. E quanto mais o ser humano se torna desperto, mais difíceis as coisas se tornam muitas vezes, porque a vida aqui no plano terreno virou uma batalha constante para não voltar a adormecer de novo. O despertar espiritual não é algo que se alcança uma vez e depois o jogo está ganho.
O despertar espiritual precisa ser mantido, precisa ser sustentado por uma atitude constante de vigilância e oração dentro de si. A cada hora, a cada minuto, a cada segundo, o ser humano precisa manter vigilante a sua vontade de vencer e de prosperar espiritualmente. Esta é uma tarefa que muitas vezes não é fácil. Não é fácil porque familiares decaídos querem que também caiamos, né? Colegas de trabalho decaídos querem que também rastejemos na vala comum do grande gado social que não tem autonomia, vizinhos, conhecidos. Então, inúmeras pessoas querem nos arrastar para a vala comum. E isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Não podemos usar isso como uma desculpa para o nosso falhar. Eu sei que não é fácil, e não é fácil mesmo, mas ou o ser humano tem vergonha na cara ao se olhar no espelho, no fundo dos seus próprios olhos, e ouvir a sua consciência interior, ou o ser humano não tem essa vergonha e ele é apenas mais um, e que caminhe com os outros então. Mas não busque, por um lado, a espiritualidade, mas por outro lado, querer desculpar-se, inventar desculpas. Porque é difícil, porque vivemos num mundo materialista, onde desde crianças somos educados para isso, para o mercado de trabalho, para o materialismo, o lado espiritual não é valorizado. Ora, caro amigo, ora, cara amiga, não use mais esse tipo de argumento. Este tipo de desculpa, este tipo de justificativa, isso na verdade é uma vitimização. É uma vitimização daquele que até quer trilhar o caminho espiritual, mas não tem forças suficientes dentro de si. E não tem forças suficientes dentro de si porque fica inventando desculpas. Uma vez que o ser humano larga a mão, que o ser humano desiste de inventar desculpas, ele corta muitos laços que ainda o prendem ao mundo. Esse negócio de querer se desculpar liga o indivíduo ainda a um monte de laços deste mundo decadente. Então é preciso parar de se vitimizar, de querer encontrar justificativas, desculpas. Não. Todo ser humano é um espírito. E esse espírito precisa despertar, dominar a alma, dominar o cérebro frontal. Quando o ser humano faz isso, ele se liberta, ele se fortalece constantemente, a cada dia, a cada momento, a cada hora, a cada minuto. E esta é a caminhada que deve ser trilhada por cada um, sem ficar se desculpando, sem ficar lamentando pelas dificuldades espirituais. É preciso bater no peito, encarar esse desafio espiritual e se apartar da grande massa. Porque quem quer se desculpar, ele se liga à grande massa. A grande massa morna, que não é nem quente e nem fria, que sonha com uma vida cômoda, uma vida doce, uma vida folgada, o que na verdade não existe. É fato que espiritualmente as coisas não precisariam ser tão difíceis sobre a Terra. Se a humanidade não tivesse se tornado tão materialista, o desenvolvimento espiritual seria mais tranquilo, porque o ambiente externo ajudaria também o ser humano. Se a humanidade tivesse se espiritualizado, inúmeras coisas ajudariam as pessoas, os outros seres humanos, instituições, a vida social, mas por causa do materialismo, por causa do uso unilateral do raciocínio, tudo se tornou tão materialista que hoje praticamente tudo se volta contra aquele que desperta. E esta é a estratégia das trevas.
Aquele que desperta no meio da massa, ele atrai a fúria, a raiva, o ódio das trevas. E essas energias trevosas então incidem sobre todos aqueles que cercam aquele que desperta. E essas energias trevosas instigam o ambiente externo a sufocar aquele que desperta. Mas esta é uma batalha que precisa ser travada por aquele que desperta. É uma batalha que não deve ser travada mentalmente, por meio do cabeção, porque daí o indivíduo volta novamente para o rebanho. É uma batalha que precisa ser travada através das orientações da intuição. Este é o meio correto de encontrar o seu caminho, de encontrar as fissuras no meio do sistema para conseguir escapar dos seus acorrentamentos, das suas amarras, das suas armadilhas, das suas ilusões. É preciso compreender que uma vez que o indivíduo desperta, ele não pertence mais a esse mundo. Aquele que sonha em despertar e ao mesmo tempo ter uma vida cômoda e tranquila está completamente enganado. Aquele que quer despertar, mas ainda inventar desculpas, fomos educados para um estilo de vida materialista e agora estamos presos a isso. Ora, quem quer inventar desculpas dessa espécie, ele não quer, na verdade, arcar com o preço da sua libertação. Tem até vontade para isso, mas não o suficiente. Então, algo importante nessa vida é parar de inventar desculpas. Parar de ficar inventando justificativas. Porque a sociedade, porque isso, porque aquilo ou aquele outro. E não esperar mais nada dos agentes externos, das instituições. Eu, por exemplo, não espero mais nada da política, das religiões, da vida econômica, das instituições. Não espero mais nada de tudo isso. Espero apenas de Deus, das leis espirituais. E recebo através da minha intuição as orientações de que preciso para me movimentar nas sombras do sistema, nas frestas do sistema, nas rachaduras do sistema. É assim que eu vivo hoje. É assim que eu vivo hoje. Uma vida bastante solitária, mas sem me sentir só. Porque onde o ser humano tem o espírito desperto, ele não precisa da companhia de muitas pessoas, porque ele capta energias espirituais vindas do alto. E isso preenche o ser humano. Ele confere o sentimento de estar acompanhado. Já os seres humanos materialistas deste mundo não nos fornecem uma sensação de estarmos acompanhados. Porque quando estamos no meio dos materialistas, nos sentimos sós. Esse é o pior tipo de solidão, daquele que está rodeado por materialistas, tentando encontrar neles um sentimento de companhia, um sentimento de camaradagem, o que é uma ilusão. O único sentimento de companhia, de estar acompanhado nesta vida, o ser humano encontra nas irradiações espirituais, mesmo caminhando solitariamente aqui sobre a Terra, porque apenas estas irradiações espirituais preenchem o ser humano verdadeiramente, o fortalecendo, fazendo com que enxergue nitidamente o caminho à sua frente e não se perca nos devaneios e nas ilusões da grande massa que não sabe para onde vai e ainda quer justificar a sua fraqueza, desculpar a sua fraqueza por meio dos falsos condicionamentos que são realmente tecidos pela humanidade, por essa humanidade materialista que busca engessar aqueles poucos que despertam, mas que precisam se manter ativos para que não sejam engolidos pelo grande rebanho. É uma questão de tudo ou nada. Acordar
ou adormecer. Manter-se vigilante, custe o que custar, ou voltar para a sonolência. Não existe um meio termo. É uma questão de tudo ou nada. É uma questão de tudo ou nada. E nada de ficar inventando desculpas para o seu fracasso. Nada de ficar inventando desculpas para o seu fracasso. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!